Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Então, pessoal, a gente começa o programa hoje com uma entrevista do Bruno Salomão, do canal Cansei de Ser Chefe. Fala aí, Bruno. Aí, olha eu aqui! Oh! Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite, obrigado mesmo. Acho super importante a gente trocar essas informações e a gente se ajudar também. É bem legal que a gente possa conversar e mostrar para as pessoas vários parâmetros aí de muitos assuntos. Sim, verdade, cara. E, cara, eu sou fã do seu canal. Eu ainda preciso fazer o Sour Cream de verdade. Eu sempre fiz aquele... Tem que fazer, que você encontra aí com facilidade. Sim. Eu sempre faço o falseta, que é com limão e creme de leite com bastante gordura, né? Mas agora eu quero fazer esse de verdade. Sim, você vai gostar bastante. Então, vamos começar pelo começo. Fala um pouco sobre o seu canal, né? Pra quem não conhece, o canal Cansei de Ser Chefe no YouTube, onde o Bruno, ele ensina várias receitas, ensina os métodos, as técnicas de como fazer as coisas. Explica mais ou menos sobre o seu canal e como você chegou na ideia de vamos montar um canal de receitas, só que diferente de tudo que a gente já viu. Então, como você falou, é um canal, se chama Cansei de Ser Chefe, já daí o pessoal já cria inúmeras histórias em cima disso, mas é muito simples. Eu sou formado em gastronomia, eu sou natural de São Luís do Maranhão, sou formado em publicidade e propaganda, trabalhei na área durante um tempo, trabalhei durante 5 anos na área e desde criança eu queria fazer gastronomia. Eu sempre cozinhei desde criança com meus pais, com os meus avós, e isso sempre para mim foi muito sagrado. Sim. A comida para mim sempre foi algo muito sagrado e eu sempre quis seguir a gastronomia. O que aconteceu foi, quando eu me formei no colégio, não tinha curso de gastronomia ainda em São Luís. Eu era muito novo, eu terminei colégio, eu estava fazendo 17 anos e eu não podia sair ainda. Então eu formei em publicidade, que era uma área que eu gostava muito. Sim. Foi para mim uma das melhores coisas que eu fiz, porque a publicidade me ajudou muito em questão de oratória, em questão de comunicação, em saber trabalhar com o público. Sim. Trabalhei dentro de agência, trabalhei em multinacional e aí eu vi que eu não ia ser feliz daquele jeito. E eu fiz uma inscrição para uma faculdade aqui do interior de São Paulo, que é o Senac Águas de São Pedro, e como eu já era formado, eu não precisei fazer nenhum tipo de vestibular, era só mandar meu currículo. Uhum. Eu fui aprovado e foi engraçado porque eu tava muito emocionado, eu tava chorando que nem uma criança, porque, cara, aquilo dali pra mim era meu sonho, eu tava começando a realizar um sonho ali. Sim. E aí eu liguei pra faculdade e eles falaram, eu falei, que legal, passei, eu queria saber quando começam as aulas e tudo. O pessoal falou, querido, as aulas já começaram, você tem 24 horas pra chegar aqui ou a sua inscrição será cancelada. Eu falei, minha filha, você está ficando louca, eu estou em São Luís do Maranhão, a 4.000 quilômetros daí, minha querida. Não tem a mínima condição de eu chegar. Mas tem que ser assim. Mas não tem não. Me passa pra coordenação. Falei coordenação com diretoria, consegui 48 horas. Eu falei, pode deixar que em 48 horas eu chego. Certo. E fiz minha mala e fui-me embora. Não olhei pra trás, não despedi de ninguém, eu simplesmente peguei minhas coisas e fui embora. Caramba, Bruno. Foi. Peguei minhas coisas e fui embora, fui viver aquilo que eu acreditava que era o melhor pra mim. Sim. E aí me formei em gastronomia no Senac. Foi um curso incrível. E dentro da faculdade, eu já sabia que eu queria seguir a área de churrasco. Eu sempre quis seguir a área de churrasco. Uhum. Eu comecei já a trabalhar na área, já fazia estágios, já trabalhava com professores. E terminei a faculdade, me mudei para Piracicaba. E quando eu estava em Piracicaba, um professor meu da faculdade me convidou para vir para Campinas, onde eu estou agora, para assumir o restaurante dele que ele estava abrindo, que era o Benedito. Sim. E eu vim para Campinas e eu passei quase 3 anos no Benedito. Só que chegou num momento onde o que me dava mais raiva quando eu trabalhava dentro de escritório era a rotina. Eu sou uma pessoa que odeia rotina. Eu odeio rotina. Eu odeio fazer as mesmas coisas todos os dias. Claro. Isso pra mim é inconcebível na minha visão da minha vida pessoal. E aí eu tava me sentindo tão frustrado quanto eu tava antigamente. E aí eu já tinha lançado, alguns anos atrás, um vídeo que fez muito sucesso, até hoje é um dos vídeos mais vistos do canal, ainda não era nem um canal, que é o vídeo do Peru de Natal, que é um vídeo hoje que tá batendo 1 milhão de visualizações. Nossa. E é visto por mais de 30 países. Então, meus pais me falaram, tenta e vamos ver o que vai dar. E aí eu criei o Cansei de Ser Chefe, baseado na banda Cansei de Ser Sexy. Sim. Quando eu lancei esse nome, o pessoal ficou escandalizado, falou que era depreciativo e tudo. Eu falei, não, esse vai ser o nome do meu programa. E o Cansei de Ser Chefe, o nome não tem nada a ver com cansar de ser cozinheiro. Chefe é uma
É um cargo, né? É um cargo dentro de uma empresa. E era isso que eu não queria mais. Eu não queria... O chefe, para mim, representa toda uma estrutura que você tem que viver diária e tudo que não queria. Sim. Eu queria ensinar, eu queria aprender, eu queria ensinar para as pessoas. Porque eu via que dentro do YouTube existia uma comunidade crescente de gastronomia, mas era gastronomia bonitinha. Não era uma gastronomia real. Não era uma gastronomia de pessoas que trabalharam dentro de restaurante, que trabalharam... Eu trabalhei em vários lugares da gastronomia. Eu viajei bastante, fui para os Estados Unidos, me apaixonei pelo churrasco americano, trabalhei em resorts durante todo esse período. E aí, quando eu abri o Cansei de Ser Chefe, eu vim com a questão de eu não serei um personagem, eu não serei mais um bonitinho. Eu sou aquela pessoa, eu sou completamente desbocado, eu sou completamente doido, eu sou bêbado, e eu falo o que eu penso, e eu acho que o conhecimento tem que ser para todos. O Cansei de Ser Chefe, ele nasceu exatamente para levar conhecimento para as pessoas, que a maioria das pessoas só cobram para dar. E eu não acho justo. Eu creio que a educação, ela é um direito de todos, até Sim. mesmo para o mercado crescer e se tornar um mercado competitivo, sadio. As pessoas têm que ter padrão de conhecimento. E a gente sabe que conhecimento no Brasil e no mundo é algo muito caro e não é para todo mundo. É verdade. Então, ali eu tentei trazer alguma coisa para o meu público que fosse diferenciada, levando humor, levando uma imagem do chefe, entre parênteses, completamente diferente, deturpada do que as pessoas tinham como chefe de cozinha bonitinho e coloca florzinha no prato, não sou eu. Sim, sim. É como uma desconstrução do cargo. Eu tenho um amigo, o Ricardo Mantini, do Martisai. É outro podcast, só que no caso ele é cozinheiro assim como você, né? E ele sempre me enche o saco que eu fico chamando ele de chefe. Ele fala, não, chefe é um cargo, eu sou cozinheiro. Exato. Exatamente. O pessoal me fala, ô chefe, eu falo, não, amor, eu cansei. Porque o chefe, ele ganhou uma certa pompa, né, com o tempo, né? Antes ele ficava bem relegado à cozinha, fora alguns nomes que, assim, se sobressaíam, assim, a história mostra isso. Só que hoje em dia existe o chefe de palco, né? Aquele cara que aparece e tudo mais, e levou toda uma imagem... Acho que eu posso até fazer uma comparação, Bruno, você me disse se tá certo ou não, do chefe de cozinha ao jogador de futebol. Porque antes, o jogador de futebol, ele ganhava o seu salário, não era muito, né? Só alguns poucos se sobressaíam, a gente falando de anos 70, assim, 60. Alguns pouquíssimos se sobressaíam, só que era um cargo e o cara tinha um modo de vida. Aí você pega, hoje em dia, que monetizaram a imagem da pessoa, e você vê vários chefes que é aquele negócio meio de palco, aquele negócio que gera espectadores, e se você gera espectadores, você gera dinheiro, você gera espetáculo, né? Então você pode explorar essa imagem até de uma maneira negativa, predatória. Exatamente. O que aconteceu foi a internet. A internet, a globalização da informação, ela levou para o mundo um padrão americano, que é transformar tudo em show. Sim. E o cozinheiro, a partir da década de 90, quando a gente começou a ter os programas de TV internacionais, os programas de cozinha, o chefe de cozinha, o cozinheiro, que é o dono do conhecimento, aquilo ali começou a se tornar atrativo para os meios publicitários e para o meio da TV, da rádio e principalmente da internet. E aí, com os programas de TV, onde você mostrava aquelas pessoas bem bonitas, fazendo pratos maravilhosos, isso começou a trazer a glamorização da gastronomia. A gente vive ainda uma glamorização da gastronomia. Nós temos vários programas de cunhos mundiais que são sucessos e criaram na cabeça das pessoas essa ideia do chefe, da briga, dessa guerra que existe dentro de uma cozinha, que é totalmente desproporcional e chega a ser até ridículo, porque coloca a gente como um bando de psicopata. Sim, mas trouxe também à luz a uma ciência que a maioria das pessoas tratava com desdém, que é a gastronomia. A gastronomia, ela sempre foi vista como um trabalho secundário. Cozinheiro, ninguém criou um filho e colocou nos melhores colégios, das melhores faculdades, para a pessoa se transformar num cozinheiro, que seria, numa situação mais direta, um serviçal. E isso modificou a ideia de que o chefe de cozinha, ele não era mais o serviçal, ele era detentor de um conhecimento, ele era detentor de uma cultura. E aí a gente veio com o ápice dessa ideia do chefe ilibado, do chefe Deus, e a gente começou a descer ao chefe cozinheiro.
e dar respeito e ter respeito pela profissão. E hoje a gente está vivendo uma aurora muito bonita da gastronomia, porque as pessoas se interessaram pela comida de novo e entenderam que a alimentação, muito mais do que show, ela é uma base completamente viva dentro da nossa história, até mesmo porque eu gosto de falar isso para as pessoas, que eu sou apaixonado, eu sou doente pelo que eu faço, porque a gastronomia, ela é uma ciência tão completa que ela envolve a história, a geografia, a física, a química, a matemática, a antropologia, a sociologia, ela envolve toda uma cadeia de informações e uma cadeia também de produção no mundo, que a gente vê que a gastronomia, tudo que nós fazemos, todos os trabalhos é para você gerar alimentação. Mesmo que de forma indireta, mesmo que de forma terciária, a gente cria tudo para a gastronomia. Isso é uma coisa interessante da gente ver, porque tudo que é criado hoje, as tecnologias, são para aumentar a produção de alimento. Verdade, verdade. A comida, como você disse, ela envolve todos os campos, né? Tem o antigo ditado, né, que onde falta o pão tem guerra, cara. Exatamente. Não tem jeito. E isso nós vimos até no começo da Primavera Árabe, que acho que o preço da farinha de trigo estava muito caro e por causa disso parece que rastrearam corrupções do governo e tal, e começou a Primavera Árabe, saca? Isso é interessante da gente falar exatamente sobre o que você falou, sobre onde não tem pão tem guerra. A alimentação é a base mais arquétipa do ser humano. O mundo se desenvolveu, nós só estamos agora conversando por meio de tecnologia, estamos andando com duas pernas, estamos mantendo uma comunicação clara e objetiva, porque nós começamos a comer outros tipos de alimento. O fogo, com o domínio do fogo, a gente teve acesso a nutrientes e estruturas de alimentação muito mais superiores e diferenciadas. Isso desenvolveu o nosso cérebro. O consumo da carne assada, o consumo dos vegetais assados, a transformação, se a gente for entrar numa coisa mais química, foi a transformação dos elementos químicos em produtos mais complexos. E isso fez com que o nosso cérebro absorvesse, tivesse acesso a um desenvolvimento mais complexo. Então, tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos, nós trabalhamos para comer, nós vivemos para comer. E as pessoas começaram a entender isso, até mesmo por conta da família. Quando a gente está num momento como esse, e foi um momento que eu vejo que há males que vêm para o bem, de tudo a gente tem que tirar pelo menos algo bom. Na situação que nós estamos vivendo hoje, o mundo inteiro voltou-se para a família, voltou-se para os amigos, voltou-se para casa, para a história e começou a cozinhar de novo. Então as pessoas começaram a entender o valor que tem o sentar à mesa, o cozinhar, o alimentar. Alimentar é um processo de dar amor para outra pessoa. Você está gerindo a vida de outra pessoa. Você está alimentando aquela vida daquela pessoa. Isso é muito interessante. A gastronomia nos dá possibilidades gigantescas em relação a quem nós podemos ser como seres humanos. Com certeza, com certeza. Até jogando o exemplo pra mim, assim como você eu sou designer e trabalhava numa empresa de publicidade. E assim como você, eu cheguei naquele ponto de que, se eu continuar aqui, acho que eu não duro muito tempo. Então, em primeira mão, pros ouvintes aqui e pra você também, Bruno. Eita! Faz uma semana, exatamente, que eu me demiti. Eu não aguentava mais o meu trabalho. E o que tá fazendo eu segurar as pontas? Além da minha rescisão contratual, eu tô fazendo pães. Há uns 3 anos eu aprendi a fazer pães de fermentação natural. E fui polindo toda essa técnica e como fazer, e diferentes fornos, porque eu já me mudei algumas vezes e tal. E hoje eu consigo vender alguns pães. Hoje, inclusive, eu vendi 4 pães de manhã pro pessoal do condomínio aqui, já que a gente tá em lockdown, eu não posso sair, e eu acho justíssimo, né? É até perigoso. Sim. Então eu vendo pro pessoal do condomínio. E isso é uma coisa que me faz sorrir de novo. Eu acho que foi exatamente nesse ponto que você enxergou quando você trabalhava com publicidade e fala, cara, não é isso. E você foi pra gastronomia e fala, agora eu tô chegando perto. Então eu tô nesse ponto, eu tô exatamente nesse ponto de mudança na minha vida. Porque eu realmente não quero voltar pra uma agência de publicidade. Isso não é vida. Cara. Eu tenho que te dar os parabéns, porque isso é uma coragem muito grande que você tem que ter de abrir mão de regalias que você tem, já com os anos de mercado que você tem. Sim. Você abrir mão daquilo ali para começar o novo. Só que esse novo, a maioria das pessoas, elas veem uma questão muito financeira. E o financeiro, ele chega num ponto que ele começa a se tornar tóxico. Isso foi o que aconteceu comigo também no banho de publicidade. Eu comecei a me autodestruir. Eu comecei a
beber para esquecer que eu tinha que trabalhar. E isso, aquele dinheiro estava servindo para quê, então? Então eu tenho que te dar os parabéns e te desejar toda a sorte do mundo nesse ramo, que é um ramo lindíssimo da panificação, que é um dos ramos da confeitaria. E meu filho vai com tudo, as coisas começam devagar, mas elas andam. Não, cara, eu vou. Quando você tá no lugar certo, na sua vida as coisas vão andar. Exato, exato. Um dia a publicidade foi muito legal pra mim, só que eu já não criava mais. E como você disse, provavelmente você odeia a rotina porque você precisa criar, é algo dentro de você, algo que te incomoda quando você não dá vazão a essa energia. Você precisa estar lá criando, inovando, fazendo algo desde o zero, você dá forma a algo. E eu tenho muito isso. E minha empresa virou, parece que uma empresa de administração. Eu administrava as vontades do cliente. Né? Eu não criava. Ai, ai. Desabafo feito? Isso é muito bom, isso é muito bom. As pessoas também terem a esperança de que... Isso mostra para as pessoas que a gente pode ter esperança de mudar. A mudança, ela é doída, mas ela é necessária. Ela é necessária para o nosso desenvolvimento pessoal. Com certeza. Falando de mudança, Brunão, o que o YouTube trouxe de novo pra você? Daquele ponto que você já tava cansado da rotina de ser um chefe, pra esse ponto do YouTube de fazer as criações e ensinar e toda essa mudança. O que ele trouxe de mudança pra sua vida? Tudo. Minha vida hoje não tem absolutamente nada a ver com minha vida de 4 anos atrás. Uhum. O YouTube, ele me deu a oportunidade de ser escutado. E isso é uma coisa muito complicada hoje em dia. Quando eu falo ser escutado, é as pessoas te escutarem e realmente prestarem atenção no que você está falando. Uhum. Quando você entra numa plataforma que todos os dias são adicionadas ali, é feito upload de bilhões de informações e você tem uma concorrência gigantesca ali do visualizador, da pessoa que te assiste, você ser escolhido por ser diferente, por ter algo diferenciado, por ter um diferencial, isso é maravilhoso. Me deu a oportunidade de eu estudar mais, me deu a oportunidade de eu conhecer pessoas incríveis, de viajar pra caramba, de hoje ser da seleção brasileira de churrasco e hoje ser um dos treinadores da seleção, e hoje nós estamos em 21º no mundo, em 2 anos só competindo, passando aí na frente de muitos competidores de 30 anos de competição, é muito maravilhoso. E hoje também, em questões também, logicamente financeiras, hoje eu tenho as minhas empresas. Hoje o YouTube me deu a oportunidade de lançar os meus produtos. Sim. O YouTube me deu a oportunidade de ter os meus clientes de consultoria, de fazer eventos pelo Brasil e pelo mundo. Então, o YouTube, quando você utiliza ele da forma correta e você oferece para o visualizador conhecimento e verdade, porque não adianta só querer colocar ali mentira ou querer contar meias verdades ali, porque as pessoas vão saber. Sim. As pessoas vão entender. E no momento em que você é sincero com o seu espectador, ele é sincero com você e ele te faz crescer, porque quando ele confia em ti, ele passa para outras pessoas. O cara tem 500 seguidores, mas porra, se todos os caras que tem 500 seguidores oferecerem, mostrarem para as pessoas, eu tô vendo o Bruno, e 2, 3 de cada um começarem a assistir, cara, a gente tá chegando em 450 mil inscritos. Foi nisso, o meu canal é absolutamente 100% orgânico, não teve nem investimento publicitário no YouTube, no AdSense. Cara, que legal. Então tudo que a gente cresceu é de uma forma absolutamente natural, do boca a boca, porque as pessoas confiam em você por algum motivo. Pelo motivo, no caso, de falar a verdade, de levar conhecimento, de brincar, de não ser o bonitinho, de não ser o príncipezinho. Eu sou uma pessoa completamente diferente dos outros cozinheiros que querem mostrar aí o dolminha branco. Eu chego lá de preto e sujo tudo, e frito, e cozinho, e boto gordura, porque isso é o que eu acredito. Isso, pra mim, é a minha realidade. É a realidade que eu gostaria de mostrar para as pessoas, algo diferencial, algo diferenciado. E eu acho que as pessoas conseguiram assimilar isso de uma forma muito bacana. Eu sou muito grato ao universo por ter me dado a oportunidade disso. E hoje o canal está numa crescente gigantesca. Por conta do pessoal estar dentro de casa, o pessoal começou a cozinhar mais. E hoje o canal está dando um boom porque as pessoas estão conhecendo o canal por necessidade. Isso é uma questão muito engraçada que a gente tem vivido hoje. As pessoas falaram, cara, eu nunca pensei em cozinhar. Hoje está sendo os momentos mais prazerosos do meu dia é cozinhar para minha família. Eu falo,
as pessoas voltaram a entender o que é ser família. Exato, Isso é incrível. exato, porque, cara, não tem coisa melhor de você tá preparando uma receita e tudo bem, às vezes demora, mas você prepara, reúne as pessoas e olha o que eu fiz aqui. E todo mundo se delicia com isso, aí você tem a reunião, aí você tem a conversa, né? A comida, junto com a comida sempre vem a conversa, sempre vem a união, ou às vezes a desunião. Só que Pois sempre... é, também. Depende do papo da mesa. Mas a comida, ela converge as pessoas, né? Ela converge e às vezes ela, né, tira os elefantes da sala, né? Mas é verdade. Mas a gente, eu sou de uma família, eu sou do Maranhão, e o Maranhão de uma família árabe, ainda por cima. Olha que legal. Então todos os nossos problemas, todas as coisas que a gente vai resolver, a gente resolve dentro de uma cozinha. A gente resolve cozinhando. Uhum. A gente resolve numa mesa. Isso faz parte da minha cultura. Isso faz parte desde sempre. Então a comida, pra mim, ela tem uma questão familiar muito forte. Eu sou muito ligado à família. Eu sou muito ligado a amigos. Eu tenho um padrão familiar de pais, irmão, no caso irmã, primos, que é muito forte. Muito forte. Pra mim, tanto que nos vídeos, hoje, pra quem não conhece o canal Cansei de Ser Chefe, que vai mudar de nome, vai se transformar o BSF, que é Bruno Salomão Fontoura. Olha aí. E a gente vai ter os programas. Nós temos hoje em dia 2 programas, que é o Cansei de Ser Chefe, que é de cozinha americana. Sim. E churrasco americano, e o Égua Doido, que é um projeto que tem 1 ano e alguns meses, é um projeto relativamente novo, mas que mudou absolutamente o canal, porque eu trouxe com o Égua Doido um sonho que eu tinha de ter um canal do qual eu pudesse falar sobre família, do qual eu pudesse falar sobre uma gastronomia, que é a gastronomia brasileira, que é tão ligada à família. Sim. Porque a comida brasileira, a comida regional, nortista, nordestina, a do centro-oeste, sulista, sudestina, centro-oeste, tudo foi passado de geração em geração. Sim. E as receitas, mesmo que seja uma receita de arroz com feijão, ela é muito importante na nossa construção familiar, porque toda família, todo avô, toda mãe tem uma receita diferente. Verdade. E isso traz pra gente muitas recordações e uma tentativa de, mesmo que aquelas pessoas já tenham partido desse plano, a gente consegue trazer para as pessoas, por um vídeo, por uma fala, por um prato, recordações de uma época que ela gostaria de viver de novo. Mas ela vai vivendo nas lembranças dela. Sim. Eu explorei bastante esse ponto no Comidas e Avós. Nesse programa eu coletei relatos das pessoas que ouviam o programa, né? E eles falavam quais eram as lembranças dos seus avós em relação com a comida. E sempre tem algo muito forte, por mais que seja um arroz com feijão. No caso, teve uma ouvinte que ela falava do arroz com manteiga, porque na época era tão humilde a questão da família que a avó dela dava as carnes pros primos mais novos, e era ela que era mais velha, ela ganhava um arroz com um pouco da manteiga aviação, que era bem famosa antigamente em São Paulo. Sim. Não sei se no resto do Brasil, aquela de lata laranja, né? E fica, né? Até hoje eu lembro da minha avó do ovo mexido que ela fazia, que eu não consigo imitar. É um ovo mexido, cara. Mas nunca vai conseguir três imitar. Coisas: ovo, sal e manteiga. Mas nunca vai conseguir imitar, sabe por quê? Porque aquele sabor, isso é uma coisa, muito legal quando a gente estuda a parte de psicologia da alimentação. As coisas, você pode fazer igual, ela pode ter o mesmo sabor, mas a recepção disso na sua cabeça era diferente. O cheiro que você estava sentindo era diferente. A sua vida naquele momento, a sua estrutura física era diferente. Você nunca vai comer aquele ovo de novo, porque aquilo dali existiu naquele momento. E essa é uma das coisas mais belas da gastronomia. Ela te faz viver aquele momento eternamente, mesmo que seja na sua cabeça. Sim. E você tentar alcançar isso de vez em quando. Isso, mas isso é bom, porque isso te faz melhorar. Isso é muito curativo. Cozinhar é um processo de autocura também. Quando você se coloca num momento de lembrança e você está cozinhando aquilo dali que você tem
lembranças, aquilo ali te cura da sua saudade, da sua dor. Isso é muito interessante. A gente fala muito sobre isso no programa. Muito. E tem vários programas que eu me debulho de chorar e o povo chora comigo. Eu choro demais. Essa semana eu já tô aqui meio emotivo porque essa semana eu gravei um vídeo. Tu falou de comida de vó. Eu gravei um vídeo sobre café da tarde maranhense. E eu fiz algumas receitas que eu comia quando era criança. E no vídeo eu tinha prometido pra mim que eu não ia mais chorar em vídeo porque era ridículo um homem do meu tamanho, da minha idade, ficar chorando. E aconteceu o que no vídeo? O que aconteceu no vídeo? Eu não consegui comer. Eu não consegui terminar o vídeo. Só isso. Não tem como. As lembranças é a nossa base, é a nossa estrutura, é o nosso pilar, tá ali. E a comida, ela leva a isso, porque ela mexe tanto com os nossos sentidos, né? Ela é tão sensorial, é o paladar, é o olfato, é o tato, e depois isso conecta junto às nossas lembranças, os nossos gatilhos, odeio essa palavra agora, mas os nossos gatilhos de felicidade, de saudade, né? Cara, não tem como, ela ativa tudo isso ao mesmo tempo, né, cara? E então, isso. Chorar é normal, né? Pois é, e é interessante, e como eu te falei, ter a gastronomia dentro de si, por mais que você não seja um cozinheiro profissional, por mais que você não queira seguir a área, é interessante a gente deixar para os ouvintes a ideia de que gastronomia não é restaurante, gastronomia não é só técnica. Gastronomia é uma vivência total da nossa realidade e da nossa história. Então, quando a gente fala de gastronomia, eu não estou falando para você se debulhar em livro. Se você quiser, faça mesmo. Se você quiser seguir a carreira, estude muito, porque gastronomia precisa de muito estudo em áreas que você nem imaginaria, até de medicina. Sim. Mas, se você quer viver a gastronomia sua, lembre das receitas, procure as receitas da sua família, faça o seu livro de receitas e leve isso para suas gerações futuras, para que isso não se perca. Seria muito triste se daqui a umas 3, 4 gerações, as receitas dos nossos avós que nós comíamos, que os meus pais comiam, que eu comeria, que meus filhos poderiam não comer, isso se perderia na história, isso é muito triste. Isso tiraria todo o encanto da família. Então eu gostaria de deixar uma súplica que eu faço para todo mundo: tenham as suas receitas familiares. Tenham o seu livro de receitas da sua família. Isso é muito importante para gerações futuras, para a nossa dietética. É verdade. Tanto é que a minha mãe falecida hoje, eu lembro muito dela quando eu faço o bolo de cenoura que ela fazia. Receita comum, normal do Brasil, só que o que ela fazia era excepcional e eu acabei reinventando essa receita, né? Eu fiz algumas alterações, eu não sou muito bom fazendo doces, eu prefiro muito mais trabalhar com coisas salgadas, com carne, esse tipo de coisa, assim, doces, com pães. Meus pais me odeiam. Deus me livre, eles me odeiam. Eles olham pra mim e falam assim: você não. É que, cara, doce, pra mim, na minha visão, doce é algo tão delicado que você respira errado, ferrou o doce. Pois acabou. Não é comigo, meu filho. Eu sou de boca de fogão mesmo. Eu gosto de fogo, taca sal nessa porra, bota tempero, bota gordura, bota banha, resolveu tudo. Botou banha, resolveu. Botou bacon, botou linguiça, tocinho. Aí tá feito. Égua. Oi, gente. Eu pausei essa gravação só pra dar um recadinho. Eu queria muito agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas que, desde o começo, quando eu abri o Padrim, ajudam o Refogado. Alguns mais novos, outros iniciais. E mesmo em meio à pandemia, essas pessoas continuam ajudando a gente. E sem vocês, esse programa com certeza já teria acabado. Então eu gostaria muito de agradecer a Vanessa Lima, ao Magnum Leno, a Luciana Kosick, Henrique Fudisako, Bruce Lee Simões Pimentel e ao Brad Mello. Vocês sabem que por enquanto não dá pra enviar recompensa, né? Pela questão do coronavírus e tudo mais. E eu havia mudado as recompensas, agora vocês concorrem todo mês ao Merquim. Só que esperemos essa situação normalizar, né? E, de fato, eu agradeço muito vocês. Muito obrigado. E todos que ouvem o Refogado agradeçam a essas 8 pessoas que sempre colaboram todos os meses para que esse podcast continue. E se você deseja dar uma ajudinha, a partir de R$5, se você puder, é claro, se você puder. E se você gosta da gente, a sua ajuda seria muito bem-vinda, tá bom? Agora vamos continuar com um programa que o Bruno tá detonando. Vamos lá.
Pegando esse gancho, Brunão, da banha. Cara, na parte do Cansei de Ser Chefe, você ensina muitas receitas americanas. Sim. Você chegou a viver nos Estados Unidos há Sim, um tempo? sim. Eu vou muito e continuo indo muito aos Estados Unidos, principalmente ao sul dos Estados Unidos. Eu sou de uma ilha eu sou nascido numa ilha no meio do Atlântico, que é São Luís do Maranhão. Sim, Essa ilha, ela tem uma influência, uma tríplice influência aí da cultura francesa, porque São Luís foi a primeira capital francesa do Brasil, africana, por conta da vinda dos escravos traficados da África e dos indígenas locais. Então a gente tem essa tríplice que formam a cultura maranhense gastronômica e cultural, de música e folclore, que nós vivemos hoje, que é riquíssima, colocada pela Unesco como uma das maiores, uma das culturas mais profundas e densas do mundo. Entretanto, todavia, porém, se nós formos para o sul dos Estados Unidos, principalmente na região da Louisiana, New Orleans... Sim, New Orleans. Nós vamos ter uma... É parecido, né? Pois é. Nós vamos ter uma influência do quê? Francesa, africana, indígena local. Indígena. Então, exato, comida cajun, né? A comida Cajun Creole, a comida Cajun Creole. E é exatamente por isso que quando eu cheguei nos Estados Unidos e vi aquilo dali, me caiu um mundo nas costas, porque eu vivi a minha cultura num espelho. Eu espelhei literalmente do América do Sul para América do Norte. Os pratos eram muito parecidos, os sabores eram muito parecidos, logicamente respeitando a localização e o uso de produtos regionais. Mas as bases eram as mesmas. Porque depois de estudo, eu fui entender que nós tivemos uma influência de pessoas que vieram de várias regiões da África traficadas, que foram para a Louisiana e também para o Brasil. Então nós temos influências da cozinha africana muito representativas naqueles pratos que vieram da mesma localização. E eles se desenvolveram de forma diferente, logicamente, mas se desenvolveram. E aí eu me sinto muito, muito em casa quando eu vou pro Texas, quando eu vou pra Louisiana, quando eu vou pro Mississippi, quando eu vou pro Missouri, quando eu vou pro Tennessee, quando eu vou pra Georgia, North Carolina, South Carolina. Nossa, Kentucky, eu amo aquilo dali, eu amo o sul dos Estados Unidos, porque eu me sinto em casa. É uma cultura que a maioria das pessoas não conhece, a maioria das pessoas acha que a cultura dos Estados Unidos é hambúrguer e cachorro-quente, e as pessoas não imaginam o quão é forte e gigantesca a cultura americana, e quanto é densa a cultura gastronômica e a cultura do folclore, da regionalidade. É muito bonita. E eu gosto muito de apresentar isso, porque para desmistificar muita coisa, da mesma forma que eu gosto de desmistificar a cultura nordestina, eu gosto de desmistificar a cultura americana. Sim, eu acho muito legal, porque quando você tá fazendo lá as costelas, quando você ensinou a fazer o rub, que eu achei muito bom. É meu programa. Eu achei foda. Quando você ensinou a fazer o barbecue. Quando você fez o brisket, eu olhava aquela churrasqueira gigante que você usa. A demonhona. Que é bem estilo americano. Eu falo, cara, como eu queria... Eu nunca comi um brisket americano. Cara, como eu queria comer isso um dia e tal. Como eu queria aprender mais sobre defumação e tudo mais. Só que eu vivo no apartamento. Se eu começar a brincar de defumação aqui, a minha mulher me expulsa. Oi? Tu toca fogo no prédio. Exato, cara. Minha mulher me expulsa, eu taco fogo no prédio, a polícia vem aqui. Ele é deportado pelo Mercosul, que vergonha. Exato. Não, mas aí tem a casa da sogra pra gente testar um negocinho. Mas quando você vier pro Brasil, já fica uma obrigação minha. Eu vou cozinhar pra você os clássicos e as novidades aí do churrasco defumado. Porque hoje uma coisa que a gente faz, que é isso. Hoje uma coisa que a gente tá fazendo é o seguinte, é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro para as pessoas, que quando eu falo da cozinha americana, eu tô falando de algo que é adaptado para o Brasil. Sim. O brasileiro não comeria comida americana aqui. Não tem absolutamente nada a ver com o nosso padrão. É uma carne adocicada, é uma carne com uma defumação forte, é uma carne com temperos muito picantes, não é o padrão de consumo brasileiro. Então todo o meu estudo é pegar a base americana, adaptar para o Brasil. Tanto que hoje eu normalmente não faço mais os clássicos. Brisket, pulled pork, pork belly, costelinha, eu normalmente não faço mais isso. Porque eu acho que nós
estava na época de copiar 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando a gente começou. Hoje em dia, nós estamos criando o nosso próprio Brazilian Barbecue, o próprio churrasco defumado brasileiro, com as nossas características, as nossas lenhas, a nossa carne, o nosso defumador, a nossa forma de ver a defumação. E isso eu sou uma das pessoas que encabeçam essa ideia, essa idealização que a gente está tentando transformar em realidade, de criar o nosso próprio churrasco com o sabor brasileiro, que já é respeitado no mundo inteiro. Dando aquela volta que a gente falou sobre a comida e suas influências políticas, suas influências geográficas e tudo mais, tem tudo a ver, né? Você vê que o americano, através do molho barbecue, você prova um molho barbecue e você entende que o americano, ele é muito chegado ao agridoce, né? Muito. E o brasileiro, não. Pois é, o Brian... não, dependendo da região. Isso tem regiões lógico. O norte, olha aí. Nós temos, vamos lá, o norte e o nordeste, eu vou colocar exemplos aqui do Pará e do Maranhão. Sim. Nós temos uma influência caribenha muito forte depois da década de 70, quando os navios começaram a vir da América Central e do Caribe, trazendo a cultura deles. Então nós temos uma cultura. Se você for ver o norte, você vai ver o calypso, você vai ver as guitarradas, você vai ver a lambada, verdade. você vai ver... Verdade. Tudo isso veio da década de 70 com influência do Caribe, e isso influenciou também a nossa gastronomia. E isso fez com que hoje, na gastronomia maranhense, piauiense também, Piauí é um pouco mais nordeste, é um pouco mais fora desse eixo, mas da gastronomia amazonense, da gastronomia paraense, a gente vai ter uma influência do agridoce, que é uma base também europeia e africana que veio com ele na década de 70 com essa influência caribenha. É muito interessante. A gente vê que a década de 70 foi agora, então, mas a década de 70 pra lá mudou a música brasileira. Sim, isso mudou a música brasileira. A lambada mudou os ritmos brasileiros. A guitarrada mudou o axé. Mudou. Então, tudo que a gente vive agora de músicas, de músicas folclóricas, músicas regionais, tem uma influência muito agora, década de 70. Isso... E na gastronomia também. Isso é verdade, né? Porque, bom, nenhum país, né? Nenhuma cultura é uma caixa fechada. Ela sempre sofre influências do redor e das coisas que acontecem por any reason, né? Pra Exatamente. Várias razões diferentes, né? Tanto é que tem a questão do Nordeste ter a influência em partes francesa, a influência holandesa no caso do Recife, né? Isso, Holanda, muito forte. Sim. Influência árabe, influência judaica. Nós tivemos uma influência do início do século XX, 1904 e depois 1910, nós tivemos uma invasão praticamente da cultura árabe e da cultura judaica no norte e no nordeste do Brasil, por conta da vinda das famílias fugidas das guerras civis da Síria, do Líbano e de Israel. Você sabia disso? Pois é muito interessante. A gente tem uma cultura também muito forte que a gente não coloca em pauta, mas tem um peso muito grande na nossa vida. Aliás, falando da influência judaica, acho que existe um artigo, Bruno, não sei se você chegou a ver, eu vi faz muito tempo, muitos anos, que falam que Nova York começou em Recife. Porque numa das primeiras diásporas do povo judeu, digamos assim, né? Acho que por causa da Inquisição, eles aportaram no norte do Brasil, no Nordeste, né? É verdade. E começaram a planejar a cidade, que no caso seria Nova York, só que eles estavam em Recife. Então tem toda uma questão de planificação, arquitetura, só que a Inquisição portuguesa / brasileira acabou expulsando pra eles. Então eles navegaram um pouquinho mais pra cima e bateram em Nova York. É engraçado, se a gente for... É porque a história conta muitos lados. E a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu de verdade, porque quem conta a história é quem venceu, né? Então... É interessante a gente ver vários aspectos disso. Isso é um aspecto muito interessante da história do povo judaico. Se você for ver também, na segunda carta de Pero Vaz de Caminha para Portugal, ele mandou que ao norte do Brasil existia uma ilha onde tinham ruínas de povos bárbaros. Era São Luís. Existe, na UFMA, na Federal do Maranhão, existem documentos que provam que onde hoje é o Palácio dos Leões, a parte do governo, existia ali ruínas de um povo que já tinha vindo para o Brasil, já tinha colonizado, digamos assim, essa parte do norte. E eram
praticamente, provavelmente eram bárbaros, era o pessoal do norte, da Europa. Então a gente nunca vai ter acesso a toda a informação, mas tudo a gente tem influência. Isso é bem interessante, até mesmo porque hoje se você for a São Luís, você vai ter dos museus de artes visuais, no Museu de Artes Visuais, você vai ter azulejos e pedras de cantarias que chegaram no Maranhão, ninguém sabe como chegaram lá, porque já estavam lá quando a gente teve a colonização francesa e portuguesa. Que loucura, cara. Tipo, manufaturados humanos já, tipo, lá quando chegaram a dita primeira colonização. Já né? estava em ruínas, ou seja, quando foi que aquilo ali aconteceu, né? Pois é. Agora, vamos voltar. Aí, eu tava dando uma pesquisada e eu vi o Égua Doido. Cara, que projeto legal. Eu vou ter que dizer que, sem querer, eu acabei sendo influenciado porque eu entrevistei algumas pessoas. Eu entrevistei o Brian Rizzo, que é do Sul, um podcaster famoso. E depois eu entrevistei o Max Medeiros, que ele estuda gastronomia e ele é natural do Rio Grande do Norte. Ele me explicou toda uma questão de lá. E eu tô começando a pescar gente de vários locais diferentes. Aí eu vi o Égua Doido, que faz isso há mais de um ano. Então explica um pouquinho pro ouvinte esse projeto que eu achei muito legal, o Égua Doido. Égua Doida, normalmente as pessoas falam égua doida. É égua doido. Égua doido é uma expressão do Pará e do Maranhão, que é uma expressão de surpresa. Quando alguém te fala algo muito, ou acontece alguma coisa muito especial, as pessoas têm o costume de falar, égua doido. Tem uma vírgula, né? É uma vírgula invisível aí. É uma exclamação. Então, égua doido é uma surpresa, é uma expressão muito pesada, muito forte, muito utilizada na nossa região. E quando eu comecei o Égua Doido, era para tentar fazer com que o brasileiro voltasse a ter orgulho da sua própria gastronomia. Porque, como eu te falei, nós perdemos a base de olhar para o nosso e dizer, cara, isso é lindo, isso é belo. Alguém precisaria chegar e dizer, olha o que tu tem. A gente está falando do outro, falando dos outros países que são maravilhosos, e o nosso? O nosso é incrível, o nosso é maravilhoso. Olha as influências históricas que nós temos, olha as influências de tantas pessoas que nós temos da nossa família e dos nossos antepassados. A influência da África, a influência da Europa, a influência do Oriente Médio, a influência dos indígenas locais, muito a influência da alimentação, da dietética indígena que hoje, até hoje, continua na gente com a mandioca muito pesada. Sim. Então é muito interessante a gente estudar o nosso e ver o nosso e bater palma pro nosso. Isso foi o projeto Égua Doido. E graças a Deus deu certo, meu Deus. Não, muito certo, super certo. Pois é, olha, eu falo pra você, chegou uma época com Cansei, quando eu tava só com o programa Cansei de Ser Chefe, que eu tava começando a sentir o que eu sentia dentro da cozinha. Eu tava começando a perder o tesão, porque aquilo dali começou a se transformar no mais do mesmo. Eu comecei a ter que bater nas mesmas teclas, e o Égua Doido me veio como um sonho, e aí eu comecei a dar início a esse projeto, e quando ele saiu do papel, o primeiro vídeo, que foi o de carne de sol, ele bateu 100 mil visualizações em 24 horas. Caraca! Foi louco. Caraca! Foi de carne de sol com manteiga de garrafa. Foi uma renovação total que eu dei na minha vida e no meu canal. E agora, em primeira mão, a gente está vindo com um terceiro programa semanal, que ainda estou decidindo o nome, mas ele vai ser um programa que também, eu acho, vai ser um dos projetos mais importantes da minha vida, que vai ser um projeto voltado ao empreendedor. Legal. Nós vamos falar para as pessoas que querem ter negócios em gastronomia. Nós vamos ensinar as pessoas a trabalhar com gastronomia. Não é receita. Vai ser algo muito pesado. Vai envolver matemática, vai envolver planilha, vai envolver técnica de cocção. Vai ser um negócio muito avançado. Muito mesmo e gratuito, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas cobram muito, muito, muito caro para consultorias e cursos desse nível. Nós vamos oferecer para as pessoas porque é direito de todos ter conhecimento. E a gente só vai voltar para a nossa economia, a gente só vai conseguir crescer de volta se todo mundo estiver preparado para botar a mão na massa e crescer junto. Cara, Bruno, isso é incrível, hein, cara? Porque até conversando com o Ricardo lá, o meu amigo chefe, né? Tá ouvindo, né, Ricardo? Chefe. Vai apanhar. Ele tá no Brasil, tá longe. Meu filho, vingança é um prato que se come frio. Bom, um dia então eu vou apanhar. Falando com ele, é muito complicado ter um restaurante, tipo, não é uma empresa comum, não é uma empresa simples, cara. É terrível, não é de complicado, não. Complicado, meu filho, complicado é trepar de cabeça pra baixo. É terrível. Tá louco.
Cara, então, a gente fez um programa de, tipo, falando bem por cima de como abrir um restaurante, porque o Ricardo, ele tava abrindo um restaurante. Só que ninguém esperava a pandemia, né? Tipo, ele ia ser o cozinheiro do restaurante, o Rafael, ele tava abrindo o restaurante como um sócio junto com um cara que era o financiador. No caso, o Rafael também era cozinheiro, só que aí ele seria o sócio. E teria toda uma questão de uma cozinha bem inovadora, com paredes de vidro pra você olhar a cozinha e ser uma coisa mais pro natural. Acho que, se eu não me engano, ia ser até alguma coisa meio vegetariana. Mas enfim, a questão é que veio o corona. Veio o corona e eles não puderam prosseguir com o processo, né? Aí... O projeto, e foi com muitos assim. Ixi, o meio da gastronomia vai ter que se reinventar completamente agora, como vários e quase praticamente todos os meios. Mas a gastronomia, principalmente, existe hoje um negócio que diz que a alta gastronomia está em baixa, porque as pessoas não vão ter dinheiro para consumir isso depois. Então a gastronomia que a gente vai ter que viver vai ser uma gastronomia mais pé no chão e voltar às nossas raízes. E isso é uma coisa que vai ser uma grande aurora para a gastronomia brasileira. As pessoas vão tirar das gavetas os livros de receitas, vão redescobrir coisas, vão desenvolver, porque os hábitos mudaram, né? A pandemia fez com que o brasileiro visse dentro de si o que fazer para sobreviver, né? Exatamente. O brasileiro nunca tinha passado por guerra. O brasileiro nunca tinha passado por uma desgraça como essa. O brasileiro não sabe lidar com uma desgraça como essa. Tanto que a gente tá vendo que o Brasil tá se tornando um epicentro, porque o brasileiro não sabe não se abraçar. O brasileiro não sabe esquentar, ficar com a bunda dentro de casa. O brasileiro precisa sair. Faz parte da nossa cultura. Verdade. E aí a gente está vendo a merda que está dando. Mas, entretanto, todavia, vai passar. E no momento que passar, nós vamos ter que nos reinventar. Nós já estamos nos reinventando. O brasileiro já está num processo de modificação, de mutação. Sim, nós somos bons nisso. Nós somos bons em adaptação. Em adaptar. Somos bons. Eu gosto de acreditar nisso. Eu não gosto desse complexo de falar que nós somos ruins, que a gente é preguiçoso. Não. Nós somos o povo mais adaptável que existe. Eu acredito muito nisso, né? Aliás, esse país só tá de pé por causa disso. Por causa do poder de adaptação do povo. Dessa classe mais baixa que tá lá. Você, que estamos lá sempre trabalhando, sempre tentando sobreviver, alimentando a nossa família. Exato. Assim, perseverando. O proletariado, exatamente, cara. Daqui a pouco toca Internacional no fundo. Alô, cara. Mas é isso, cara, é isso. Bom, esse papo tá sensacional, Bruno, e se você me permitir, um dia eu quero te chamar pra fazer um programa especial sobre defumação, porque você manja muito disso e eu não sei nada. Nada, zero. Defumação é técnica. Por isso que eu quero saber mais informações. E me cobraram, né? Quando eu fiz um programa de charcutaria, me cobraram algo sobre defumação. E eu acho que eu tô devendo alguma coisa aí. Então, Bruno, mais uma vez eu te agradeço, assim, do fundo do meu coração. Esse programa ficou muito legal. Tu é um cara muito gente boa, cara. E dá o seu tchau. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, já me corta. Fala, não, tchau nada. Tem que falar disso aqui, Caio. Tchau porra nenhuma. Não, Caio, eu tenho que agradecer muito o convite, agradecer muito por essa conversa. Eu acho muito legal a gente levar informação para as pessoas e levar a questão de tudo isso vai passar e nós seremos melhores, nós sairemos dessa melhor do que nós começamos. Porque, como você falou, nós somos um povo adaptável. E na adaptação nós descobrimos coisas incríveis. O brasileiro tem esse poder. E nós vamos fazer coisas incríveis daqui pra frente. Muito obrigado pelo convite. A todos os ouvintes, muito obrigado, fundo do coração, por terem passado essa 1 hora escutando esse bando de besteira que eu falei. Que isso? Muito obrigado, de verdade, pelo convite. Obrigado mesmo. E as suas redes sociais, seu jabá, onde a gente pode encontrar você, vamos lá. onde pode comprar os seus produtos. Isso! Adoro essa parte. Pessoal, se inscrevam lá no youtube.com/SalomonBruno ou só colocar na procura Cansei de Ser Chefe, já vai aparecer. Você vai ver lá no mesmo canal. Tem o Cansei de Ser Chefe e o Égua Doido, tá certo? São 2 programas por semana e temos o Clube de Canais agora, que é um vídeo a mais ao vivo, do qual o pessoal cozinha com a gente. Nós colocamos receituário e a gente faz um ao vivo e a gente cozinha do início ao fim a receita com as pessoas cozinhando em casa. Tá sendo um sucesso, tá sendo maravilhoso, tá sendo uma outra forma de interação incrível. Que doideira. É maravilhoso. É muito legal, é muito legal, é muito legal. E aí também, se você quiser conhecer os nossos produtos, nossas camisetas, bonés e os nossos temperos, entra lá no brunosalomão.com.br e tem a nossa lojinha. E nos sigam nas redes sociais, né? @SalomonBruno e @Cansei de Ser Chefe. E acompanhe
acompanhem a gente lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, que tem muita coisa legal acontecendo. Beleza. Então, gente, até semana que vem. Se cuidem, cozinhem mais. Vão ver o Cansei de Ser Chefe, né? Aproveitem pra fazer umas carnes legais. Se inscreve lá, demônio, e dá like. Se inscreve, bate no sininho. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas... Clica no sininho, se inscreve no canal. Sininho, ajuda, gente. Ajuda lá, Bruno, né? E um abraço e até mais. Dá tchau, Bruno. Tchau, gente. Tchau. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.